Elementos multimídia, importação, animação e scripts de jogos 3D. Exportando personagem 3D animado. Olá, turma! Neste vídeo mostraremos o processo de exportação de um personagem tridimensional para Unity 3D, bem como o controle de suas animações por meio de scripts desenvolvidos na linguagem C#. O personagem que será exportado foi desenvolvido no software Autodesk 3ds Max 2016. Nele foi criada a malha tridimensional, bem como a estrutura de bones, ossos, e as animações que serão realizadas pelo personagem. Podemos acompanhar a sequência de animações clicando no botão Play. Vamos maximizar esta viewport para melhor observar as animações. Os ciclos de animações são gravados em sequência e, através da Unity 3D, poderemos determinar quais frames pertencem a qual ciclo de animação. No processo de exportação, podemos escolher apenas a malha 3D do personagem, que aqui se chama malha Alien, a malha 3D da arma e a estrutura de bones, que se inicia pelo bone da cintura. Esses outros controles não precisam ser exportados. Com esses elementos selecionados, clicamos no botão do 3ds Max, Export Selected. Vamos exportar para a pasta Alien City Assets e vamos chamar de Alien Samson. A extensão gerada será o FBX. A seguir, clicamos em Save. Nesta caixa de diálogo mostrada, é importante marcar alguns itens, como Animation. Dentro de Animation, o item Start deve ter o valor 0, porque a nossa animação se inicia no quadro 0 e termina no quadro 466. Câmeras. Não é necessário marcar nem luzes. Um outro ponto importante é verificar a versão do arquivo FBX gerado. Aqui vamos deixar a versão FBX 2013. Agora vamos clicar no botão OK para exportar. Pronto, o personagem já foi exportado. Podemos fechar o 3ds Max. Importando o personagem 3D animado na Unity 3D. Depois de criarmos um novo projeto na Unity 3D, criaremos uma pasta chamada Personagem. Clicaremos com o botão direito em Create e Folder. É aqui que vamos colocar a pasta Personagem. Dentro da pasta Personagem, vamos importar nosso Alien 3D. Então, clicando com o botão direito em Import New Asset, vamos na área de trabalho na pasta Alien City Assets. Está aqui aliensamson.fbx e clicaremos em Import. Aqui está o nosso personagem. Reparem que ele veio sem textura, então isso vai ter que ser importado também. Porém, esse personagem já tem as animações. Agora, vamos importar as texturas para colocar no personagem. Com o botão direito em Import New Asset, vamos escolher aqui a textura da pele e vamos importar duas texturas para a arma. Reparem que foi criada a pasta Materiais dentro da pasta Personagem. Então, essas texturas farão parte dos materiais, tanto da arma quanto da pele do personagem. Para fins de organização, colocaremos essas texturas dentro da pasta Materiais. No material Alien, preencheremos o item Albedo com a textura da pele dele. Clicaremos neste botão, nesta janela, e selecionaremos Alien Samson Pele. Podemos fechar. Para a arma, repetiremos o processo. Clicaremos na arma em Albedo, clicaremos neste botão e selecionaremos Textura Arma. Para dar um efeito de metal, vamos preencher o item Metallic, com textura Arma Brilho. E vamos preencher o item Emission, com textura Arma Brilho. Porém, vamos alterar seu valor para 0.4 para não ficar tão intenso. Vamos ver como ficou o personagem. Aqui está o personagem e a sua arma. Configurando as animações do personagem. O próximo passo é definir os ciclos de animação. Para isso, estando com o personagem selecionado, clicamos no botão Animation e vamos definir nesta janela os ciclos. A princípio, ela traz o Take 001, que vai do quadro 0 até o quadro 466. Vamos alterar aqui de Take 001 para Corrida, que será do quadro 0 até o quadro 20.
Vamos dizer que a corrida funciona em looping, marcando esse item. Então, está aqui a corrida. Vamos criar agora um outro ciclo. Chamaremos este ciclo de pulo. O pulo irá do quadro 21 até o quadro 65. Então vamos especificar isso do 21 ao 65 e não marcaremos o item looping. Está pronto. Este é o pulo dele. Vamos adicionar uma outra animação que é o parado. O parado irá do quadro 66 até o quadro 400. Ele também funcionará em looping. Essa é a ideia do parado. O personagem olha para um lado, olha para o outro, levanta o braço, abaixa o braço. Vamos adicionar o próximo ciclo, que será o da morte. A morte irá do quadro 441 até o quadro 466. Para finalizar, nós clicaremos no botão Apply, aplicar, para que ele crie os controles de cada animação. Com isso, são mostrados a corrida, a morte, o parado e o pulo. A seguir, vamos colocar o personagem na cena simplesmente o arrastando. Está aqui o personagem. Para que seja criado o objeto Animator, vamos arrastar uma animação, a princípio o parado, sobre o Game Object Alien Sensor do painel Hierarchy. Então, clicamos no parado, arrasto e largo sobre o Game Object. Está criado o Animator. Se dermos um play, o personagem já estará com uma animação funcionando. No painel Animator, utilizaremos o controller para definirmos o momento de ativação de cada uma das animações do personagem. Repare que a animação do parado já consta no painel Animator. E agora, junto com o ícone do personagem, clicando neste botão, podemos adicionar as novas animações. Vamos adicionar a animação da corrida, a animação da morte e a animação do pulo. Vamos aumentar um pouco mais essa janela. Agora, criaremos as transições entre o parado e cada um dos outros ciclos. Primeiramente, vamos fazer a transição de parado para a corrida. Clicamos com o botão direito no parado, vamos em Make Transition e clicamos na corrida. Vamos fazer o caminho inverso. Clicamos na corrida com o botão direito, Make Transition e logo no parado. Agora do parado para o pulo e do pulo para o parado. Por fim, do parado para o morte. Vamos agora criar algumas variáveis do tipo Trigger, que controlarão a entrada de nossas animações junto aos nossos scripts. Então, clicamos no painel Parameters, no sinal de adição e escolhemos Trigger. Daremos o nome de parado. Adicionaremos uma outra chamada corre, uma outra chamada pula e uma outra chamada morre. Agora, vamos fazer as transições clicando na seta que sai de parado e chega em corrida. Vamos desmarcar o item Has Exit Time. Lembre-se de que o Has Exit Time serve para a Unity executar toda a sequência de quadros de uma animação, para depois fazer a troca para uma outra animação. No caso do parado, o ciclo pode ser interrompido a qualquer momento. Assim, este item fica desmarcado. Em Settings, vamos alterar o item Translation Duration para 0. E finalmente, nas condições, adicionaremos a variável corre, pois quando saímos do parado e vamos para a corrida, ela é verdadeira. Vamos fazer agora o processo inverso. Estando na corrida, deixamos desmarcado o Has Exit Time. Deixamos o item Transition Duration como 0 e adicionamos a variável corre. Vamos fazer agora do parado para o pulo. Selecionamos a seta que parte do parado e chega no pulo. Desmarcamos o Has Exit Time. Transition Duration recebe 0. Adicionamos a variável pula em Conditions. Agora, faremos o processo inverso, clicando na seta que sai de pulo e chega em parado. O pulo é um caso atípico, pois temos que executar todo o ciclo de animação do pulo para depois trocar para a animação do parado. Não podemos interromper a animação do pulo no meio do caminho, então o item Has Exit Time deve ficar marcado. Transition Duration recebe 0. Vamos adicionar a variável parado em Conditions e vamos clicar na seta que sai do parado e chega no morte. O Has Exit Time ficará desmarcado. Transition Duration recebe 0. Está pronto o controlador de animação do personagem. Colocando os scripts do personagem. O próximo passo é colocar o componente de colisão, diferentemente de outros objetos 3D e 2D, nos quais colocávamos o componente Rigid Body e o componente para a colisão Box Collider. Para o personagem, colocaremos um componente mais apropriado.
Então, clicamos nos botões Add Component e Physics e escolhemos Character Controller. O Character Controller funciona tanto como componente Rigid Body, quanto como Box Collider ou outra superfície de colisão. O próximo passo é ajustar a cápsula de colisão com o nosso personagem. Podemos selecionar uma visão 2D para facilitar os ajustes. A seguir, no componente Character Controller, em Center, centralizaremos essa cápsula na vertical. Agora, vamos diminuir sua altura. Vamos diminuir também no item Radius, a largura para 0.4. Agora está ok. Se olharmos em uma outra viewport, sob um outro ponto de vista, percebemos que o posicionamento está perfeito na vista frontal, mas na lateral a cápsula está um pouco à frente. Contudo, podemos movê-la utilizando o eixo Z até que ela fique alinhada. Está pronto! O passo seguinte é a colocação do script. Clicaremos no botão Add Component, New Script e colocaremos aqui o script Player Controller. Depois, clicaremos no botão Create and Add. Esse script ficou gravado na pasta Assets. Então, criaremos uma nova pasta chamada Scripts. E colocaremos o script anterior dentro desta pasta. O próximo passo será abrir este script dando um duplo clique sobre ele. Reparem que este script vem com os métodos padrões. Como já temos este script pronto, vamos apenas adicionar as linhas que faltam. Essa linha obriga a ter o componente Character Controller no meu objeto. Então, tendo esta linha no meu script, não podemos excluir o componente do GameObject Alien Sensor. Basicamente, neste script, nós temos uma declaração de variáveis. Temos uma variável chamada MoveSpeed, que é a velocidade de movimentação. Uma variável chamada Rotation Speed, que é a velocidade de rotação. Temos uma variável que representa a física do personagem chamada de CC, Character Controller. Temos uma variável gravidade, que é um vetor para dar a sensação de gravidade. Temos uma variável Move, que também é um vetor 3D e vai ser responsável pela movimentação do personagem. E finalmente, temos uma variável Jump, que é responsável pelo pulo. No método Start, a variável CC, que é uma variável do tipo Character Controller, está recebendo o componente Character Controller do GameObject atual. A variável Anim está recebendo o componente de animação Animator. No método Update, é criada uma variável Move. Esta variável recebe a movimentação no eixo vertical. Ela recebe o valor 1 positivo se for pressionada a seta para cima e 1 negativo se for pressionada a seta para baixo. Esses valores são multiplicados pela direção para a qual o personagem está apontando naquele momento. Se não fosse colocado esse comando, o personagem deslocaria-se somente sobre os eixos X e Y. Transform. Transform Direction é o vetor direção para o qual ele está apontando vezes a velocidade de movimentação. Então a variável Move recebe todo esse cálculo. Em Transform.Rotate, nós temos a possibilidade de realizar a rotação, levando em consideração que no eixo X e no eixo Z o personagem não irá rotacionar. Ele irá rotacionar apenas no eixo Y. De que maneira? Levando em consideração se foi pressionada a seta para a esquerda ou a seta para a direita, que devolvem respectivamente os valores -1 e 1. Multiplicados pela velocidade de rotação e também pela constante time.deltaTime, que é responsável por fazer um cálculo sobre o número de clocks da CPU. Ela procura padronizar a velocidade de movimentação do personagem de acordo com o número de clocks da CPU. O que isso quer dizer? Se o computador for mais lento, ele vai trazer um valor mais alto. Se o computador for mais rápido, ele trará um valor menor. Isso faz com que o personagem se movimente com a mesma velocidade em CPUs de velocidades diferentes. Logo, um IF testa se o personagem está no ar cc.isGrounded. Então, se ele estivesse tocando solo, só que em função do ponto de exclamação fica, se ele não estiver tocando solo. A variável recebe ela mesma mais a força da gravidade vezes o delta time. Agora, se o personagem estiver sobre alguma superfície, a gravidade é zerada. E se jump verdadeiro, então se ele está pulando, a velocidade em y assumiu o valor 5f de float e jump recebe false. Então ele atribui um valor para a gravidade, uma força no eixo y, e logo após ele desliga o pulo, porque ele vai poder pular novamente quando tiver tocado no solo. Não é previsto neste script o pulo duplo. Assim, a variável move
que é responsável pela movimentação do personagem, recebe ela própria mais a gravidade. Aqui eu estou mandando mover o personagem através da variável move multiplicada pelo time.deltaTime. Por fim, ainda dentro do update, nós chamamos o método anima. O método anima é responsável pelo controle das animações. Então, primeiramente ele testa se nenhuma tecla está sendo pressionada. NK é alguma tecla. Como há uma negação, fica nenhuma tecla. Se nenhuma tecla está sendo pressionada, é chamada animação do parado, com o comando anim.setTrigger, parado. Se não, ele testa se está sendo pressionada a tecla de espaço, com IF, input.getKeyDown space. Ele chama a animação do pulo com anim.setTrigger, pula, e jump recebe verdadeiro true. Se não, será porque o personagem está correndo, então é chamada animação da corrida. Neste script são previstos 3 ciclos, o parado, o pulo e a corrida. Claro que poderíamos ainda acrescentar outras animações à animação da morte, como por exemplo, o ataque do personagem. Vamos salvar o script em File Save e retornar para o Unity 3D. Agora, testaremos os movimentos clicando no botão Play. Reparem que está sendo mostrado o ciclo do parado, pois nenhuma tecla está sendo pressionada. Aqui temos o ciclo da corrida e o ciclo do pulo. Esse foi o vídeo sobre importação, animação e controle de modelos tridimensionais na Unity 3D.